Mateus capítulo 16, versículo 13. Mateus 16, 13. O título é a confissão de Pedro. Você sabe o que é uma confissão, não sabe? Deus, ele é onisciente, ele sabe tudo que se passa no nosso coração, no nosso pensamento. Amém? Quem sabia disso? Deus sabe o que você está pensando agora? Sabe. Só que Deus estabeleceu a confissão, a oração. Você dizer para Ele o que você pensa, o que você acha, o que você sente, o que você precisa. Não é confissão a pecadores, não. A santos do pau oco. Fico atrás de uma janela, uma cortina, ouvindo os seus pecados, e o sujeito até com o pescoço torto de tanto pecado que tem. Não é esse tipo de confissão, não. Isso é hipocrisia. Isso é ser hipócrita. Você tem que confessar como Pedro fez. Pedro confessou a quem? A Jesus Cristo. Jesus perguntou: quem diz o povo ser o filho do homem? O que as pessoas falam a meu respeito? Ele sabia o que as pessoas falavam? Sim, sabia. Tem muita gente que pergunta: por que eu devo orar se Deus já sabe o que eu vou dizer? Davi orava muito e ele já tinha essa consciência. Ele falou: a palavra não chegou à minha língua, o Senhor já sabe o que eu vou falar. Davi disse no Salmo 139, não disse? E ele parou de orar? Não, ele orava. Quanto mais você orar, mais você será abençoado. Quanto mais você orar, mais Deus vai abrir portas na sua vida, vai resolver a sua vida. Não deixa ninguém te estorvar, te impedir nisso aí, atrapalhar a sua vida. Você tem que ser de oração. Você tem que ser de oração. Um dia um bispo falou para mim assim, eu era até subordinado a ele. Ele falou para mim: deixa eu dizer uma coisa para você, ô Valdemiro. Eu não sou de oração. Eu falei: que pena, bispo. Ele falou: como que pena? Você é meu subordinado? Eu falei: é verdade, bispo. Ele falou: por exemplo, você percebeu que eu não sou de oração? Eu falei: talvez o senhor não precise, mas eu sinto que eu preciso orar mais do que eu já tenho orado. E o tempo passou, os anos passaram. 10, 15, 20 anos. Aí eu vi esse bispo no meio de vocês, lá no Ibirapuera. Mas ele não é desse ministério. Eu vi ele impor nas mãos das pessoas, chamei e falei: o senhor não pode fazer isso. Ah, mas você não me conhece? Eu falei: eu conheço. Aí por quê? Eu falei: não pode, aqui tem que ser de oração. Ah, mas eu perdi meu ministério. Eu falei: então o senhor tem que orar mais. Porque quem não ora não conquista, não vence. E Jesus perguntou:
Moral da história, hoje ele nem é mais pastor, não prega mais nem bispo. Jesus perguntou: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Jesus queria arrancar uma confissão deles. E essa confissão mudaria a vida deles. Quando Deus nos traz para junto dele, como hoje, por exemplo, você e eu fomos trazidos para a presença dele, e outros estão juntos de Deus também em casa ou em algum lugar. Talvez um lugar bem desagradável, um lugar não tão aconchegante, mas certamente, se essa pessoa confessou, orou, Deus está lá com ela. Então presta atenção. Você percebe que do nada Jesus pergunta assim, ó: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Deve ter, como eles sabiam que Jesus conhecia pensamentos, eles testemunharam, eles viram uma vez que levaram um paralítico para Jesus curar e Jesus falou, introduziram no telhado, Jesus falou: os seus pecados estão perdoados, já para provocar os fariseus. E eles, entre eles, ninguém estava ouvindo, Jesus não estava ouvindo, né? Ela razoava em seu coração, no coração. Jesus, ele escuta tudo que a gente fala no coração. Tudo. Ou seja, tudo que a gente pensa, ele sabe. E os discípulos sempre testemunhavam isso. Jesus falou: por que vocês estão pensando mal aí? E isso assustava, eles se surpreendiam, mas eles sabem o que a gente pensa, né? Então ele para arrancar uma confissão dos discípulos, porque a confissão ela pode ser positiva ou negativa. Você sabia disso, né? Sim ou não? Você já percebeu? Eu não conheço pensamento de ninguém, eu não sou nada. Mas eu já provoquei pessoas para arrancar uma confissão. Quem já percebeu isso? E quando ela confessa negativamente, eu a provoco de novo até ela mudar de ideia. Quem já percebeu? Só que Jesus, mesmo sendo onisciente, mesmo sabendo dos pensamentos, ele provoca uma confissão entre os discípulos. O que o povo fala de mim? Aí eles falam: falam muita coisa. Tem gente que fala que lá é João Batista, que lá deve ser o Jeremias, o Elias. Não, aquele é um profeta qualquer. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Meu Pai do céu, tem misericórdia. Eu nem diria falta de educação, filho, isso é falta de espiritualidade, sensibilidade à voz de Deus. Quem que se lembra
que antigamente não existia celular? Levanta a mão. Você sentia falta? Não, você nem sabia que ia existir. Só que tem gente que não, nem na hora de... Quem veio aqui para ouvir a Deus? Levanta a mão. Você acha que ele vai telefonar para você? Não vai não? Nem uma mensagem? Vamos continuar. Vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. A humanidade, ela pode ser salva só com essa palavra, com essa frase. Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso aí significa o seguinte: não existe salvação fora do Senhor. Não. Esse negócio de religião, santo disso, santo daquilo, profeta, não sei das contas, esquece. O Simão disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tudo que a humanidade precisa saber e confessar. Qualquer pessoa que confessar isso, lá do fundo do coração, a vida dela é transformada. A vida dela é restaurada, é salva. Tu és o Cristo, que quer dizer Salvador, Messias, o único que pode salvar. O Filho do Deus vivo. Olha o que ele colheu. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Deus falou para Simão que aquele ali era o Cristo, foi? Não. Mas Simão, ele convivia já há algum tempo com Jesus. E o Pai atendeu Jesus em tudo que ele pediu diante dos discípulos, caracterizando assim que aquele ali não era um homem comum, um simples mortal, não, mas tinha vindo lá do alto. O que Simão e os demais viram Jesus fazendo era suficiente para mostrar para eles que não se tratava de um profeta qualquer, de um Jeremias, de um Elias. Não, tratava-se de um herdeiro, de alguém com muito poder, com muita autoridade, com muita responsabilidade, alguém que era dono realmente, o representante legítimo do Pai, como diz a palavra. Lá em Colossenses 1 fala isso. Eles ficavam observando as coisas que Jesus fazia,
andar sobre as águas, ressuscitar morto. Tudo isso é coisa de quem está muito afinado com o Pai, em sintonia. Quando Jesus orava, eles viam a manifestação. Já começaram a ver no batismo. Quando o Espírito Santo veio sobre Jesus, não veio da mesma forma como aconteceu com os outros, não, na história. E eles então estavam dia a dia amadurecendo na fé, até chegarem à conclusão de que estavam andando com o Salvador. A Bíblia diz que a salvação ela é desenvolvida. Você sabia disso? Tem uma palavra que diz desenvolvei, né? Olha lá. O desenvolvimento de que, igreja? O que é desenvolver? Você já usou essa expressão em relação a uma criança, por exemplo? Você viu uma criança quando tinha 5 anos, aí depois você voltou, ela já tinha 10, você falou, meu Deus, como essa criança desenvolveu, cresceu. A salvação cresce, ela vai se desenvolvendo. No começo da salvação, Satanás, o inimigo, tem grandes possibilidades de te afastar, de te bombardear, de te nocautear. Mas, na medida em que você vai desenvolvendo a sua salvação, você vai se tornando uma pedra difícil mesmo para Satanás. Desenvolvendo a salvação. Olha lá. E os discípulos convivendo com Jesus, eles começavam a perceber, tanto é que eles tentavam fazer a mesma coisa e não conseguiam. Um dia Jesus deu uma autoridade tão grande para eles, e eles ficaram impactados. Jesus fazia com tanta naturalidade. Você pode ver que Jesus purificava o leproso. Quem já viu o Valdemiro orar e abraçar o leproso e ele ficar purificado? Você teve que esperar uns 10 dias pelo menos, não foi? Claro que teve. 10, 15, um mês. Jesus simplesmente falava ser limpo e desaparecia na hora. Na hora. Olha lá. E essa palavra imediatamente você não viu ainda na minha vida. Imediatamente ele ficou limpo. Por quê? Porque todo o poder é dele. A gente usa com a permissão dele. Amém? É diferente. E os discípulos viam isso. Então Simão falou assim, para mim o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus falou, bem-aventurado és. Bem-aventurado quer dizer feliz, né? Bem-sucedido. Simão Bajana, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Essa revelação não foi uma conversa em particular que Deus teve com o Simão. Esse aí é meu filho. Não. Foi Jesus quem ensinou assim, pelos frutos conhecereis. Essa revelação, ela... Por exemplo, tem muita gente lá fora
que viu as mesmas coisas que você viu dessa obra e não atinou para isso, não. Se bestar, tem parentes seus que viram primeiro que você, não é verdade? No entanto, você está aqui na presença do Senhor, confiante, esperançoso, e a pessoa não está. Eu conheço tanta gente que viu primeiro. Mas Deus se deu a conhecer. Eu não estou entendendo muito bem, eu não estou pedindo imagens, eu estou pregando a palavra. Eu não estou conseguindo entender vocês. Não estou conseguindo entender. Então, Deus, ele tem se revelado já há muitos anos, se apresentado através das maravilhas. O que você sente nessa obra, o que você recebe, o que você vê, tudo isso é Deus dizendo para você: eu estou aqui com você. Então, Jesus falou: você é bem-aventurado, porque foi o Pai que te deu isso. Quer dizer, traduzindo, você não está acima da média, Simão. Você não está confessando isso aí porque está acima da média. Foi dado a você motivos de sobra para você saber que eu sou o Cristo. Quem entende agora o que eu estou falando? Será que alguém de nós aqui tem motivo para acreditar que Jesus está aqui? Você tem motivo? Tem? Tem certeza? Essa semana alguém me disse assim: apóstolo, o senhor já viu quantas igrejas foram abertas em volta desse templo? Uma ali, outra lá, outra colar, outra aqui atrás. Eu falei: não vi não. O que o senhor pensa disso? Eu falei: eu não penso, eu tenho coisas mais importantes para pensar. Mas isso não é pescar no aquário dos outros? Eu falei: não. Primeiro que o aquário não é meu, é de Deus, e os peixes também são dele. E segundo que a igreja não é formada de uma plateia que vai atrás de uma piada, de entretenimento, de um espetáculo. A igreja é formada de um povo chamado por Deus, cujo próprio Deus se revelou a ela. Então eu não tenho que me preocupar com este ou com aquele, com esta ou com aquela igreja. Eu nunca tive essa preocupação na minha vida. Nunca tive. E eu ainda digo mais: se o alimento que eu dou para você não é suficiente, você tem mais é que ver alguém que tenha um alimento mais sólido, mais forte do que aquele que eu tenho dado para você. Apesar que o que eu tenho oferecido para você não é próprio meu. Eu tenho procurado edificar com material de primeira, que é Jesus Cristo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 3. Então eu não estou preocupado. Até porque não são os primeiros que abrem. Vários desses que abriram agora já estão aqui dentro. Quem sabe não passa para eles entrarem também aqui. Então pronto. Eu não estou competindo com ninguém. Eu estou fazendo o que Deus mandou eu fazer. E já são 40 anos que eu faço isso. 40 anos. Pode abrir aonde quiser abrir. Eu não sou prefeito da cidade. Eu
Isso aqui não é um campeonato. Jesus perguntou para os discípulos: vocês podem beber o cálice que eu bebo? Eles falaram assim: sim, Senhor. Ele falou: então vocês vão beber. Olha lá. Então disseram, aí falaram: ó, podemos, olha a palavra podemos, está lendo aí, meu filho? Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete conceder, é porém para aquele a quem está preparado por meu Pai. Uma coisa é abrir igreja e dizer que é líder, outra coisa é beber o cálice amargo, que dói na alma. É isso, fazer a obra de Deus. Você ser acusado, você ser apedrejado, você ser humilhado, você ser injustiçado. Fazer a obra não é simplesmente abrir igreja ou botar um uniforme, uma gravata. Não. Se você não pode beber o cálice, é melhor você nem tentar. É difícil, muito difícil. Eu não sou artista para tentar disfarçar minhas dores, minhas tristezas. Não. Eu fui chamado para pregar a palavra, estando contente ou estando triste, não importa, e para te abençoar. O que eu dou para você não é meu, não é próprio meu. Então, Jesus disse: foi meu Pai que te revelou isso. Quer dizer, nesse tempo que você está comigo, meu Pai provou para você que eu sou o Cristo. Também eu te digo que tu és Pedro. Inventaram um dicionário dizendo que Pedro significava pedra, mas a pedra que a Bíblia fala é aquela que jorrou água no deserto, matando a sede do povo. É aquela que foi rejeitada pelos homens. Você sabe qual é o nome dessa pedra? Hein? Beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. Misericórdia, que coisa, estou arrepiado. Quem já ouviu falar assim que Maria é mãe de Deus? Quem já ouviu falar? Quando o povo andava no deserto, já existia Maria? Claro que não. Mas quem é que seguia o povo lá no deserto? Jesus Cristo. Um grande erro da igreja ou dos pregadores que afirmam essas coisas é não entenderem a revelação que muito antes de qualquer homem habitar a terra, Jesus já estava ao lado do Pai. Antes de tudo. Ele mesmo falou. Ele fez um comentário sobre Abraão. Você é maior do que o nosso pai Abraão. Ele falou: antes de Abraão eu sou. Ele falou. E Abraão veio muito antes de Maria. Sobre a pedra. Olha que coisa linda, que revelação. Quem sabia que Moisés
feriu a pedra e saiu água? Quem? Para matar a sede. Hein? Então. E essa água é a vida. Feriram a pedra que é Jesus Cristo e surgiu a vida para nós. A minha vida e a sua dependem basicamente das feridas que fizeram na pedra. A pedra angular, a pedra principal do edifício. É aquela pedra de esquina. Então não é Pedro. Pedro não é pedra. Só que é uma confusão tremenda. Agora eles estão com outra ideia, já, esse pessoal que prega isso. Você já viu? É? Dá para eu ler lá, meu filho, sobre a pedra? É possível? Lá no deserto, a pedra que o seguia? Oh, Jesus, tem misericórdia. A pedra espiritual. Olha lá. A pedra espiritual. Você já viu uma pedra seguir alguém? Hã? E a pedra era Cristo. E a pedra era quem? Interpretação é para quem é espiritual e tem a revelação, mas conhecimento da gramática, eles que estudaram muito mais do que nós, deveriam pelo menos saber disso. É. Porque não é só a revelação. Deixa eu ler como está escrito lá, sobre Pedro. Deixa eu ler. Também eu te digo que tu és o quê? E o que vem logo a seguir? Não. Não vai pular não, vem logo a seguir o quê? Vírgula. E sobre esta pedra, essa vírgula aí me diz o seguinte, que a pedra de quem Jesus falava era ele, que havia sido confessado por Pedro. É? Por isso tem que ter cuidado para se ministrar a palavra de Deus. Sabedoria. Eu afirmo, eu te digo que tu és. A seguir vem o quê? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra? Jesus Cristo. E as portas do inferno. Você sabe o que é inferno, sabe? Você acha que tem algum homem capaz de suportar ou vencer o inferno? Então não era de Pedro que ele estava falando. Pedro desceu ao inferno? E Jesus? Jesus desceu. Mas as portas do inferno não conseguiram detê-lo. Por quê? Porque as portas do inferno não prevalecem contra a pedra que é Jesus Cristo. Ele desceu, tomou a chave, pegou a chave da morte e da vida. Não tem porta que detenha Jesus Cristo, igreja. Nenhuma porta. Ele tem a chave. Ele abre, ninguém fecha. Ele fecha, ninguém abre. Ninguém. Então Pedro nunca foi pedra. Nunca. A pedra é Jesus Cristo.
E diz mais ainda, hein? Diz que quem cair sobre ela fica esmagado. E se ela cair sobre alguém, esmaga também. Eita pedra! Hein? Poderosa essa pedra, hein? E ela fornece a vida, que é a água. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços. E aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó. Quem é a pedra? Quem é a pedra? Jesus Cristo é a pedra. E aí fico inventando. Não, porque o Pedro é quem abre o céu, faz chover. Uma vez um padre falou para mim: por que vocês dizem que não é Pedro que faz chover? Eu falei: porque quando Pedro não tinha nascido, o Elias orou, parou de chover, orou de novo, choveu. Eu falei: é mesmo, hein? Eu falei: rapaz, abre a sua vida, padre. Peraí, é preciso ser inteligente. É só você ler, é só você ver a palavra do jeito que ela é, rapaz. Pedro nem sonhava em existir e já chovia. Alguém, quando parava, alguém orava, chovia de novo, hein? Mas Jesus falou para Simão assim: eu dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Só que essa chave que ele deu para ele não é a minha nem a sua, não. Aquela é a dele. Até porque ele não deu chave de céu fisicamente falando. Ele deu poder na oração de Simão. Ele falou: quando você orar, o céu escuta e abre. Se você orar para abrir, abre. Se você orar para fechar, fecha. Ou seja, a sua oração vai ecoar no céu. É isso a tradução. Só que todo que confessar que Jesus é o Cristo tem essa chave. E se orar, vai ecoar no céu do mesmo jeito que a oração de Pedro. Quem entende o que eu estou falando? As chaves foram dadas a você e a mim. Toda vez que alguém confessa Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, ele fala: toma a chave. Ou seja, a sua oração, se você confessar Jesus Cristo, a sua oração abre e fecha o céu. Quem entendeu? Fica de pé, por favor. Essa é a palavra que Deus nos dá. Você vai apresentar daqui a pouco para Deus, você que está em casa, em algum lugar, uma oferta para esse programa, para esse ministério. E principalmente nessa fase muito difícil, seja fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas, e dê a Ele o que é dele. Amém, igreja? Dê a Deus o que é de Deus. Davi falou: tudo que eu te dou já veio das suas mãos. Amém? Quem está em casa, liga na central. Quem já tomou posse do carnezinho do ganhador de almas? Ajudar com R$40 fielmente todo mês nessa conta aí apresentada. Dá uma ligadinha na central. Tem algum bispo lá? Deve ter. E o povo. Quem está lá? O bispo Oliveira. O povo está ligando aí, bispo? Paz. Está ligando aí, bispo? O povo? Sim, muita gente ligando, apóstolo. Toda parte do Brasil e do mundo para oferecer, estender as mãos e oferecer essa contribuição que neste momento é indispensável, apóstolo. O senhor ouviu a mensagem, bispo? Sim, senhor. Estava acompanhando aqui, apóstolo.
O senhor concorda com essa mensagem? Plenamente, com o Espírito Santo e com a revelação que Deus deu ao senhor. Porque a religião oficial, na verdade, ela faz mais política, né? Sim, senhor. E vem desvirtuando muita gente. E gente renomada e famosas e cultas, pessoas cultas. Sim, mas que em relação à palavra não tem a revelação, né? Como o senhor falou. Então, Jesus Cristo é a pedra, não é verdade? Exatamente. Essa religião oficial, apóstolo, é aquela visão que Daniel teve da estátua, as pernas de barro e ferro, ou seja, a política e a religião. Só que aí a fragilidade para manter-se de pé, porque a pedra veio e destruiu. Exatamente. O Evangelho. E o povo tem tido oportunidade, não é verdade? Sim, senhor. Tem convivido com deve ter muitos testemunhos aí, então. Sim, também. senhor. Então você pode ligar na central também e participar, e doar, e investir, e semear. E os obreiros daqui a pouco vão passar para recolher os seus donativos, as ofertas. Amém? Põe a mão sobre o seu coração. Pai, toca na vida dos teus filhos, do teu povo, para fortalecer, para abençoar, para restaurar, para salvar. E mostrar a eles as saídas, meu Pai, nos momentos difíceis. E nessa fase da vida, prosperar. Fazer resplandecer a luz do seu rosto. Igreja, peça para Deus agora. Peça misericórdia do Senhor, entrega os seus caminhos, entrega a sua vida. Fale com Deus. Derrama o seu coração na presença do Senhor.